Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Nós estamos começando agora mais uma Domingueira Sur. Hoje a gente vai tratar de um tema que estava programado há algum tempo e acabou ficando na ordem do dia esse último período, que é o tema do Orçamento da União, Congresso e Governabilidade, tratando especificamente da questão das emendas parlamentares. O Brasil dispõe de um sistema político e um sistema partidário, né, com 27 partidos, com a maioria sendo partidos sem qualquer viés programático ou ideológico. Isso faz com que a construção da governabilidade parlamentar para o governo acabe passando por composições muito pouco programáticas, né? Muito fisiológicas, muitas vezes, e ganha peso político com esse quadro um tema muito pouco republicano. Esse quadro, é nele que a discussão orçamentária torna o executivo refém da distribuição de benesses como base importante da formação de maioria parlamentar. As emendas individuais ao orçamento surgem e se desenvolvem com essa lógica, e o processo vai ganhando contornos cada vez menos republicanos, né? Com a transformação das emendas em emendas impositivas e, ultimamente, com o surgimento das chamadas emendas de relatores, que ficou conhecida como orçamento secreto. Nesse momento, o tema, inclusive, contrapõe o STF ao Congresso, e, para conversar conosco sobre essas questões, a gente vai contar aqui com a presença de duas pessoas muito ligadas ao tema. Uma, o Bruno Moretti, que vem do Ministério do Planejamento, trabalhando na questão orçamentária, e que hoje trabalha na assessoria da liderança do PT no Senado, né? E também com o José Genuíno, que é ex-deputado e que, na qualidade de deputado, sempre batalhou contra o tema das emendas individuais, né? Então, eu vou pedir para o Vicente fazer a abertura dos trabalhos. E, antes de fazer a abertura dos trabalhos, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, buscando a ampliação de nossa audiência, né? Ela vem ocorrendo, mas é muito importante, né? A gente tem buscado transformar as Domingueiras em um espaço de luta política, né? Então, Vicente, com você, por favor. Liga seu microfone. Muito boa tarde a todas e todas. Quero agradecer aos nossos convidados, né, e aos nossos parceiros de sempre, né? E aqui insistir numa consideração, né, algumas considerações que são recorrentes às nossas reflexões, né? Nós trabalhamos com uma ideia força, que é a ideia da encruzilhada, ou seja, uma situação na qual o futuro não vai ser a reprodução do presente, ele vai ter de fazer escolhas, né, para um sentido ou para outro sentido, ou para vários sentidos aí, né? E esse affaire e quase um certo escândalo político chamado orçamento secreto, né, talvez ele esteja sinalizando a encruzilhada do presidencialismo de coalizão, né? Porque, na verdade, ele está levando a essa mecânica do presidencialismo brasileiro a uma dinâmica de anomia e uma dinâmica de insustentabilidade política, constitucional, né?
E, portanto, gostaríamos de ter nas considerações dos nossos dois convidados um pouco essa indagação, se esse processo não estaria levando a uma situação limite do presidente de coalizão, né? Por outro lado, vem do momento de uma profunda crise política do presidencialismo brasileiro. Quer dizer, é uma crise, de um lado, de uma presidência da República que, inclusive, desiste de exercer a dupla dimensão do chefe de Estado, caracterizada um presidencialismo, né? Hoje nós temos um presidente que opera pela lógica de governo em conflito com os outros membros da federação, então ele não exerce o pleno papel de chefe de Estado, né? Onde ele tem responsabilidade sobre o conjunto da condução do Estado brasileiro, né? E também nós estamos vivendo um momento muito complexo da estrutura estatal, que podemos até analisá-la como um processo não só de anomia, mas de anarquia estatal. Ou seja, as corporações do Estado querendo ter autonomia, alguns até soberania, né? A mediação e o regramento pela Constituição é questionado, né? Então, gostaríamos de colocar que essa questão do orçamento secreto, né, das emendas parlamentares, se dá num momento muito específico, né? E, portanto, é o momento de se indagar se não estamos numa situação limite dessa forma de operar o presidencialismo brasileiro. Granado, passa a você as condições do nosso trabalho. Uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Muito obrigado, Vicente. Bom, sem mais delongas, então, eu vou passar primeiramente para o Bruno. Né? Com você, Bruno. Liga seu microfone. Granado, uma boa tarde aí a todo mundo. Eu primeiro queria agradecer o convite. É um prazer poder dialogar com vocês. Como o Vicente falou no início, o tema é complexo, suscita de fato a reflexão sobre alguma coisa nova que vai emergindo na relação entre os poderes, e essa coisa nova não parece, digamos assim, suficientemente republicana, não parece fruto de algum processo coletivo saudável, e, portanto, eu vou procurar fazer aqui uma exposição com o seguinte método. Eu vou expor algumas lâminas rapidamente, até não sei se está liberado aí, se a gente tiver para liberar, ok? E eu vou começar falando de números e apresentar uns 4 ou 5 slides sobre números, e no final eu vou procurar fazer uma interpretação desses números com algumas indagações. Nós não temos respostas prontas para tudo para a gente discutir aqui. Portanto, de partida, né, eu gostaria de dizer que eu vou lidar, digamos assim, eu trabalho com a área de orçamento público, tanto do ponto de vista da assessoria do Senado como academicamente, mas eu não queria que a minha abordagem se circunscrevesse, digamos assim, a temas técnicos orçamentários. Ela começará com questões muito técnicas, mas para que a gente tenha subsídios para discutir o significado político do aparecimento das emendas de relator. E é isso que eu vou procurar fazer ao final, para a gente ter algumas pistas, digamos assim, para interpretar esse momento que a gente vive, porque de alguma maneira, a meu ver, as emendas de relator, o RP9, né, como as pessoas passaram a chamar, o orçamento secreto, de alguma maneira é um sintoma do que do estágio atual da relação entre os poderes dentro desse quadro muito difícil, né, de um projeto autoritário em curso do ponto de vista do executivo, sustentado de alguma maneira numa coalizão fisiológica, digamos assim, dentro do poder legislativo. Então vou apresentar aqui
para compartilhar com vocês. Vocês já devem estar enxergando, né? Sim. Ok. Eu não vou maximizar a tela, botar no modo apresentação, porque em geral trava, né? Não sei exatamente por quê, mas em geral trava no Zoom. Então, eu creio que assim seja melhor para nós. Vamos lá. Bom, então, vou tratar, como eu disse, da questão das emendas parlamentares do Orçamento da União, com certa ênfase aí nas emendas de relator, mas não tratarei apenas delas e começarei, conforme anunciei, por alguns dados para depois tentar inscrever esses dados enfim, reflexões, digamos assim, de ordem mais política. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é assim, quando, né, cada vez mais comum tratar da questão das emendas no orçamento, a gente vê o tema diariamente nos grandes jornais, nos sites, nos blogs, hoje mesmo, né, por exemplo, a Folha de São Paulo trata da questão das emendas de relator, por sinal, uma boa matéria para a gente entender do que se trata em relação à execução desses recursos. E é importante a gente entender o seguinte: bom, nós estamos falando do que exatamente, né? Qual é o tamanho disso? E aí, algumas lâminas servirão exatamente para a gente, de alguma forma, entender o tamanho desse bicho, né? Bom, se a gente remonta a 2015, e aqui propositalmente o meu ponto de partida é 2015, um ano de recessão, o último ano completo do governo Dilma, pré-golpe parlamentar de maio de 2016, e o que estava em curso lá, a meu ver, era não só um golpe contra o governo Dilma, mas uma espécie de reequilíbrio de poder, em que o poder legislativo, a partir dali, se fortaleceria crescentemente. Primeiro, né, como a partir de um presidente que, na Câmara dos Deputados, não é, que era o Eduardo Cunha, que explicitamente fazia oposição ao governo. Esse era um fato relativamente novo, né? Um presidente de uma das casas que fazia oposição explícita a um governo, e, portanto, o tema do crescimento das emendas parlamentares necessariamente precisa ser inscrito nesse momento, nesse processo. As pessoas às vezes perguntam: havia emendas em 2014, 2013, 2012, enfim, para trás? Claro, óbvio que havia. Havia valores muito mais modestos, e as emendas parlamentares, muitas vezes, também têm um tratamento tecnocrático, não é? Por parte até do campo progressista, me permitam dizer, no sentido de que são tratadas quase que como um sinônimo de algo antirrepublicano, e, na verdade, os parlamentares são, ou eram, pelo menos, né, uma maneira de os parlamentares exercerem algum tipo de, digamos assim, incidirem, né, sobre a alocação dos fundos públicos e canalizarem parte dos recursos do orçamento da União para finalidades que lhes parecesse mais corretas. Em geral, isso era feito em magnitudes muito menores do que as de hoje, e de uma forma que inscrevia esses recursos em programas previamente existentes. Então, minimamente, você tinha as emendas parlamentares como um instrumento para a estabilização, não é, do pacto político, do presidencialismo de coalizão, e, de alguma maneira, ela cumpria, cumpriu no governo Fernando Henrique, por exemplo, cumpriu no governo Lula, cumpriu no governo Dilma, esse papel, e assim se mantinha até 2015. Em 2015, dentro desse processo de enfraquecimento do governo Dilma, da piora do quadro econômico e social brasileiro, né, de um pós-eleições, de um clima, digamos assim, de desgaste crescente do governo, de inaceitação do resultado da eleição por parte da direita, o que a gente começa a verificar é que o parlamento, especialmente a Câmara, se mobiliza, não é,
para construir problemas para o governo, para construir uma série de dificuldades para o governo, e um dos temas eram as emendas impositivas. Esse era um tema que já vinha na gestão do Henrique Eduardo Alves, e depois foi fortalecida, né, ou fortalecido esse tema pelo Eduardo Cunha, enquanto presidente da Câmara, até conseguir a aprovação na Emenda Constitucional 86 de um orçamento impositivo de emendas individuais na Constituição, previsto na Constituição. O que é interessante notar é que já em 2015, portanto, previamente à aprovação da Emenda Constitucional, já havia valores via Lei de Diretrizes Orçamentárias dessas emendas impositivas, né? E elas representavam fundamentalmente 0,7% do orçamento. Vocês reparem aqui em 16, o primeiro ano em que elas estão constitucionalizadas, essas emendas, elas representam 0,6% do orçamento da União, né? Então, aqui na coluna A, a gente tem o total das despesas primárias, que, grosso modo, são as despesas para as políticas públicas, ou seja, o total das despesas da União, excluída a conta de juros, excluídas as despesas financeiras, e aqui no B, o total das emendas parlamentares, que fundamentalmente até nos primeiros anos aqui nós estamos falando especificamente das emendas individuais. Em 17 já há um relativo crescimento para 1% do total dos valores do orçamento da União. Em 18, 19, elas voltam ali para um patamar de 0,8%, 0,9%. Aí aqui, né, é interessante notar, vou falar um pouco mais assim do cenário político adiante, mas aqui eu estou só querendo salientar os números, mas é interessante notar o seguinte, aqui já em 2019, começa-se a constitucionalizar também emendas de bancada, né? Então, você vai ter um movimento de tornar impositivas as emendas de bancada, que é uma discussão que já começa ali por 2016, e isso vai se refletir, né, portanto, na constitucionalização também dessa modalidade de emendas, são emendas decididas, né, cuja alocação é decidida por bancadas parlamentares, somando-se às emendas individuais. De toda sorte, ainda que com essa constitucionalização das emendas impositivas, aí já considerando as individuais e as de bancada, nós seguíamos aí com um pouco menos de 1% do PIB, 1% do orçamento concentrado em emendas parlamentares. Mas se a gente olha isso aqui anteriormente, né, 2014 a 2015, a gente vai ver que isso já refletia um crescimento muito grande. Como eu vou falar adiante, a meu ver, esse crescimento reflete justamente esse reequilíbrio de poder, concentrando-se boa parte desse poder de alocação do orçamento no poder legislativo, de forma crescente. Quando chega em 2020, já na gestão, né, desde 2019, mas enfim, quando chega em 2020, já dentro da atual gestão, no governo Bolsonaro, a gente tem o aparecimento de uma figura que são as emendas de relator. Na verdade, o relator sempre fez emendas ao orçamento, mas fundamentalmente para correção de erros e omissões e não para alocação discricionária de verbas. E, portanto, essa é uma novidade, vocês devem se lembrar que havia um conflito muito grande se essas emendas seriam positivas ou não, né? Chegou a haver manifestações, digamos assim, de grupos bolsonaristas. Mas, então, em 2020, apesar de um crescimento muito grande, aqui vocês podem reparar, né, que a gente passa de 13 bi para 46 bi, isso em boa medida tem a ver com o aparecimento das emendas de relator, somando-se aquelas emendas que são impositivas, né, que foram se tornando impositivas já nesse processo de enfraquecimento do Poder Executivo desde a gestão Dilma, passando pela gestão Temer, porque era um governo aí, digamos assim, resultante do golpe parlamentar que procurava se sustentar com base, né, numa enorme coalizão dentro do Congresso Nacional, mas em 2020 a explosão das emendas guarda relação, então, com a discriminação dentro do orçamento dessa nova modalidade que são as emendas de relator. E agora uma questão interessante em 2020 é que, apesar de ter havido um crescimento muito grande, assim, o relator do orçamento classificou despesas que a rigor eram
já vinculadas a políticas públicas, a decisões do Poder Executivo, às emendas de relator, como se ele tivesse reclassificado despesas já existentes às emendas de relator. Então, de alguma maneira, o ano de 2020 é um pouco fora da curva, né? E 2021, que é o ano, a meu ver, mais substantivo naquilo que pode ser, talvez, considerado um novo, como eu estava dizendo no começo, um outro patamar, digamos assim, de intervenção do Poder Legislativo dentro da alocação orçamentária, porque o que a gente vai ter em 2021 é um crescimento exponencial, aí sim, das emendas de relator, assim, completamente vinculadas à decisão do relator, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de recursos classificados, portanto, como emenda de relator. E o curioso é o seguinte, não é? E nós vamos ir adiante, elas passam a representar alguma coisa como a metade do total das emendas. Então, você vem no movimento, desde 2016, de constitucionalização de emendas impositivas, eu vou falar adiante disso, mas prevendo ao menos critérios equitativos de distribuição dos recursos e, de repente, em 2021, especialmente, você dobra o valor das emendas, né? Nós vamos a 2% do total do orçamento, quando a rigor elas rodavam aqui até 2019 num patamar inferior a 1. Como eu já falei, 2020 é um ano meio fora da linha, porque ele classifica como emendas, despesas que na prática não são, então eu prefiro deixar de lado. E o ano da inflexão é realmente o ano atual, de 2021, ou no qual a gente dobra este valor, só que assim, as emendas impositivas seguem no orçamento e, na verdade, você passa a ter um peso muito próximo ali, ou seja, metade das emendas é impositiva, metade é relativa às emendas de relator. Bom, outro dado interessante, né, para a gente entender um pouco o peso dessas emendas, elas, na primeira lâmina, então, eu mostrei que elas praticamente dobraram de tamanho, praticamente assim, mais do que dobraram de tamanho em relação ao total do orçamento. Aqui é para a gente ter uma ideia do ponto de vista do investimento público, né? O investimento público vem sofrendo, evidentemente, com as regras de austeridade fiscal, a rigor, desde 2015, e hoje a gente, então, ou pelo menos, né, se a gente partir lá do início da nossa série, em 2015, as emendas representavam 10% do orçamento, da parcela do orçamento destinado a investimento, e elas simplesmente multiplicam-se por 4, ou seja, as emendas parlamentares passam a representar 40% do total destinado a investimento dentro do orçamento da União. Então, é um valor realmente muito elevado, né? Você sai em termos nominais de 8 bilhões e cresce 10 bilhões em 2021. Eu vou falar um pouquinho disso adiante, mas é preciso lembrar que esse crescimento exponencial se dá num contexto de recrudescimento da austeridade fiscal. Então, ao mesmo tempo em que você tem o teto de gastos pressionando as despesas, restringindo as despesas, você tem uma canalização crescente de recursos decrescentes em relação, por conta do teto de gastos, para as emendas parlamentares. Isso é um fato, a meu ver, muito notável. Do ponto de vista da distribuição das emendas, como eu estava falando anteriormente, reparem, né? A gente tem aqui em 2015 9,7 bi, são as emendas individuais que vão ser constitucionalizadas e, portanto, vão passar a ser permanentes dentro do arcabouço institucional brasileiro. Elas vão representar 9 bilhões em 2016, elas vão ser indexadas à receita corrente líquida. E em 2017, já pós-golpe parlamentar, dentro desse processo de fortalecimento do poder legislativo, você vai ter as emendas de bancada, ainda não na Constituição, mas já as terá previstas, acrescendo já um valor significativo ao orçamento, vejam aqui que são 6 bilhões, né? Em 2018, seguindo as emendas individuais e as de bancada vão se reduzir aqui bastante, então você vai ter um volume aqui de 12 bilhões, um pouco menor do que os 15 de 2017, mas em 2018 eu queria chamar a atenção de um fato que passa despercebido pela maior parte dos analistas. Curiosamente, a meu ver, aqui está uma espécie de experimento que gestou o RP9.
o Ricardo Barros assume, não é, o Ministério da Saúde, dentro daquela coalizão de forças que liderou o golpe, né? O PP recebe o Ministério da Saúde, e o Ricardo Barros, ele fundamentalmente ele começa a fazer um orçamento secreto dentro do Ministério da Saúde, só que não classificado como emenda, são rubricas relacionadas ao Poder Executivo, que ele vai alocando para despesas que são assim, para o apoio à manutenção da rede de saúde, e são justamente essas despesas que depois vão ser muito fortes dentro do orçamento secreto, porque você negocia com os parlamentares um incremento temporário às redes de saúde, atenção básica, atenção de média e alta complexidade, escapando completamente aos critérios de alocação do Sistema Único de Saúde, da sua gestão tripartite, né? Então, só que esses recursos não eram classificados como emenda, eram classificados como um recurso do Executivo, mas a lógica de negociar a alocação com o Parlamento, em 2018, ela já estava posta. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se eu alocasse esses recursos aqui em 2018, eles representavam alguma coisa como 6 bilhões de reais. Então, esse é um fato, a meu ver, muito relevante, porque esse experimento, não é, de um orçamento pouco transparente, cuja execução é negociada entre o governo e a sua base parlamentar, ele dada essa magnitude, pelo menos, ou seja, considerando uma ordem de grandeza de alguns bilhões de reais, ele é gestado aqui em 2018, só que não como uma rubrica de emendas, portanto, com o Poder Executivo ainda controlando essa rubrica, evidentemente, dentro do processo legislativo, buscando a aprovação de suas agendas prioritárias, né? E o que a gente vai reparar é que, de alguma maneira, esse experimento depois ele vai ser absorvido dentro do governo Bolsonaro pelo parlamento, classificando gastos discricionários como emendas, essas emendas de relator. E aí, em 2019, a gente tem continua, né, nesse processo aqui, então a gente tinha 12 bi em 18, passa a ter quase 14 em 19, em 20 os valores explodem, mas eu já expliquei que uma boa parte dos recursos de 2020 já classificados como emenda de relator, é a primeira vez, né, que aparece dentro do orçamento essa classificação. Em 2020, uma parte ainda desses recursos, de fato, é controlado pelo Poder Executivo. Então, é como se o relator classificasse como emenda de relator aquilo que, na verdade, é uma despesa controlada pelo Executivo. Então, esse dado de 2020 ele é menos, digamos assim, significativo na prática do que esses 36 bi aqui parecem supor. Mas em 2021, não. Em 2021, vejam que tem um crescimento exponencial em relação a 2019, né? De 13 para 33 bi, um crescimento gigantesco, e aí nós estamos falando de emenda de relator realmente como um instrumento de alocação discricionária de recursos, sem quaisquer critérios, controlado esse orçamento pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, na relação com o governo, com a sua base, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, já vamos ver aqui nessa planilha, que é muito interessante, porque, vejam, todo esse movimento de enfraquecimento do Poder Executivo, fortalecimento do Legislativo, iniciado lá desde 2015, né, um ano de recessão econômica, de quase que um boicote ao governo da presidente Dilma, ele significou a constitucionalização dessas duas emendas aqui, que, vejam, em 2021 somavam alguma coisa como 16 bilhões, 17 bilhões, né, somando as duas, e reparem que as emendas de relator elas passam a significar o mesmo valor, elas passam a representar o mesmo valor, cerca de 17 bilhões no orçamento de 2021. Ou seja, todo aquele processo iniciado pelo Henrique Eduardo Alves, iniciado pelo Eduardo Cunha dentro do parlamento, significou a constitucionalização de emendas que simplesmente passam a representar apenas a metade do total das emendas, porque numa tacada só dobrou o valor das emendas, porque nós passamos a ter as emendas de relator. E aí eu vou falar disso mais para frente, mas já adianto aqui, né? Isso não é propriamente um elogio às emendas constitucionalizadas dentro desse processo de enfraquecimento do Poder Executivo, mas é interessante notar o seguinte, essas emendas aqui, tanto as individuais como as de bancada, elas têm critérios equitativos de execução, ou seja, parlamentares, no caso das individuais, e bancadas, no caso, bancadas estaduais, têm igual acesso ao total de recursos destinados
a essas emendas, né? Elas são distribuídas equitativamente entre parlamentares, no primeiro caso, e bancadas no segundo. Essas emendas de relator, que passam a representar o mesmo montante das emendas constitucionalizadas, elas não têm qualquer critério de alocação. Elas são alocadas de uma maneira absolutamente discricionária, e isso vai ficar claro, inclusive, no ritmo da execução dessas emendas que eu passo a tratar. Eu já estou chegando próximo ao fim. Vejam que interessante, né, desse valor total de 17 bi aqui das emendas de relator, como se dá a execução disso ao longo dos meses aqui. Eu tenho, em maio, um valor pequeno executado, eu não tenho os valores anteriores porque eles são zero, tá? Então, até abril, esses valores não são executados. Isso já mostra um pouco, né, o que são as emendas de relator, porque diante de um país com... Nós estamos falando de 2021, foi um ano que iniciou com o recrudescimento da pandemia, vocês devem se lembrar. O orçamento do Ministério da Saúde, sujeito ao teto de gasto, no início de 2021, ele não tinha... ele foi encaminhado para o Congresso sem R$1, né, para combate à pandemia. Então, já é uma coisa muito esquisita, né, você pensar que você tem um orçamento de 17 bilhões sem execução até abril, ou seja, parece que ele está ali não para atender aos problemas coletivos, às demandas da sociedade brasileira, mas sim para alguma outra razão. Em junho, você tem uma execução de quase 2 bi, em julho de 1,7, depois você fica num patamar aqui, em agosto e setembro, em torno de 1 bilhão. O que acontece? Em outubro, a execução vai a 3 bilhões, ou seja, em um mês você executa o triplo daquilo que você vinha executando nos meses anteriores, e em novembro você vai para cerca de 300 milhões. Aqui é preciso lembrar que a partir do dia 5, 6, mais ou menos, o Supremo suspende a execução das emendas de relator, porque elas não atendem aí aos critérios mínimos constitucionais, a transparência, a impessoalidade e assim por diante. Bom, mas eu queria botar uma lupa ainda um pouco mais precisa no ritmo da execução das emendas de relator. Isso aqui é a execução diária das emendas que a gente vem acompanhando até 5 de novembro, quando, como eu disse, o Supremo determina a suspensão das execuções, né? Primeiro por liminar da ministra Rosa Weber e depois o colegiado mantém essas emendas, a execução dessas emendas suspensa. Essa inflexão aqui na execução, ela é uma inflexão que se dá mais ou menos no dia 23, 24 de outubro. Então, entre 23 e 24 de outubro e dia 5 de novembro, as emendas são executadas no montante de 1,3 bi. Ou seja, só voltar aqui rapidamente, nós ficamos aqui o primeiro quadrimestre com execução zero, maio com execução muito baixa, né? Como vocês podem ver, depois executando em torno de 1 bi. Em outubro, elas vão a 3, só que desses 3, se a gente tirar aqui os primeiros dias de novembro, eu vou ter 1 bilhão executado nos últimos dias de outubro, basicamente. Se você pega ali e tira os fins de semana, né, só os dias úteis, eu vou ter ali 4, 5 dias de outubro executando em torno de 1 bilhão. Se a gente acresce os valores do início de novembro, 1,3 bilhão. E o que estava acontecendo aqui no fim de outubro e início de novembro? A PEC 23, a PEC dos precatórios, estava sendo aprovada na Câmara dos Deputados. Então, vale lembrar, inclusive, que em primeiro turno, a PEC foi aprovada por uma diferença muito pequena de votos em relação ao mínimo necessário, né? Ela foi aprovada por 312 votos no primeiro turno da Câmara, eram 308 votos necessários, e, de fato, há relatos públicos que foram oferecidas aqui quantidades muito grandes, né, dessas emendas de relator, refletindo essa discricionariedade, absoluta falta de critério na sua execução. E é dentro desse contexto que o Supremo determina a suspensão dessas emendas, né, que, como eu disse, repito, triplicam em outubro, vão a 3 bilhões, dos quais cerca de 1 bilhão se dá aqui, está vendo que a curvinha sobe muito aqui, nos últimos dias de outubro, quando a PEC 23 foi aprovada na Câmara por uma diferença mínima de votos. O último dado que eu queria mostrar é um dado sobre o orçamento de saúde, que me parece um ponto muito interessante, né? Isso aqui é um gráfico de um texto que nós vamos publicar, eu, a Ana Paula Soter e o ex-ministro Arthur Quioro, que, na verdade, vai constar da tese de doutorado da Ana Paula Soter. Nós construímos esse dado para mostrar o seguinte: o orçamento de saúde, em termos reais,
desde o início da emenda constitucional 95, desde o teto de gastos, ele vem caindo. Isso aqui são os valores autorizados, né, para o orçamento do Ministério da Saúde, descontando-se a inflação. Vejam que há uma queda muito forte, sobretudo aqui a partir de 2019, quando o teto começa a ser mais restritivo, e essa queda se dá até 2021. Evidentemente que aqui eu estou retirando os gastos extraordinários relacionados à pandemia, porque esses gastos foram feitos fora do teto de gastos, então não faz sentido para captar o efeito do teto de gastos, vale esclarecer. Por outro lado, o que a gente repara aqui, né, na curva azul, vejam, são justamente, ou é justamente o crescimento exponencial dos valores relacionados às emendas dentro do orçamento do Ministério da Saúde. Vale lembrar que em 2021, o Ministério da Saúde é o órgão que tem o maior valor relativo ao orçamento secreto, são mais de 7 bilhões no orçamento. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de 21 foi autorizado, foi aprovado pelo Congresso com 600 milhões, eu não estou falando bilhões, eu estou falando milhões para combate à pandemia, e 7 bilhões, mais de 7 bilhões para as emendas de relator, repito, executadas sem nenhum critério e sequer vinculadas a gastos de combate à pandemia, como manutenção de leitos de UTI, aquisição de vacinas ou outros gastos. Tanto é assim que, ao longo do exercício, foram editados créditos extraordinários, porque realmente não havia recurso no orçamento para essa finalidade. Aqui eu só vou fazer um comentário que, em 2018, vejam aqui, né, a curva azul até chamou emendas e despesas controladas pelo Parlamento. Aqui é aquela menção que eu fiz à gestão do Ministério da Saúde no governo Temer, que fez um crescimento exponencial dos gastos não classificados como emenda, mas na prática servindo ao relacionamento pouco republicano entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Tanto é assim que em 2019 os valores caem muito, porque em 2018 a gente tem quase 6 bi desse total aqui de 9, ele é devido a rubricas que estão dentro do Poder Executivo, mas na prática são recursos controlados pelos parlamentares. Em 19 os recursos voltam a cair e vejam que o crescimento em 20, e sobretudo em 21, em função das emendas de relator, coincide, isso não é, quer dizer, a palavra não é coincide, mas acompanha o aprofundamento da relação entre o governo de extrema-direita e a formação de uma base parlamentar na sua relação com o Centrão, né? Então, tendo em vista esses dados, eu fecho aqui dizendo o seguinte, né, questões aqui para o nosso debate. O crescimento das emendas desde 2015 reflete um reequilíbrio entre os poderes, isso eu acho indubitável, sobretudo a partir de 2016. Isso, na verdade, de alguma maneira, né, fez muita diferença, essa promessa, digamos assim, de crescimento do valor alocado pelo parlamento dentro do orçamento para consumar o golpe parlamentar. Agora, tinha uma questão interessante aqui, que, repito, não é propriamente um elogio às emendas individuais de bancada que foram constitucionalizadas. No entanto, qual era a promessa, digamos assim, dos líderes desse movimento, especialmente o Eduardo Cunha, que o Congresso passaria a ter um acesso igualitário aos fundos públicos, ou seja, que os parlamentares, no caso das emendas individuais, especialmente, teriam acesso equânime aos valores. Então, havia um processo de crescimento das emendas acompanhado da equalização dos valores distribuídos entre os parlamentares. Isso eram as emendas individuais, e, de fato, elas têm critérios hoje de alocação que são dados, né, são distribuídos igualmente entre os parlamentares. Agora, evidentemente, o Poder Executivo continuou executando recursos não classificados como emenda para, digamos assim, priorizar a sua base parlamentar. Então, o que você tem você passa a ter emendas impositivas, que são distribuídas de forma equânime, e aquilo é um piso, digamos assim, do quanto as emendas consomem dentro do orçamento, e além disso, você vai ter recursos distribuídos de forma discricionária pelo Poder Executivo, embora não classificados como emenda. Esse processo ele é, de alguma forma, alterado pelas emendas de relator. Por quê? Porque elas simplesmente dobram a parcela do orçamento classificada como emendas, e aqui não há nenhuma intenção de haver uma distribuição equânime entre os parlamentares, mas há uma guinada para a discricionariedade, né? Chegando-se ao absurdo, não tem outra palavra, de sequer se saber quem são os demandantes dos recursos que são executados pelas emendas de relator. Então, quando eu digo que há R$ 1 bilhão executados em poucos dias próximos
a aprovação da emenda da PEC dos precatórios na Câmara, por exemplo, em primeiro turno, eu não sei quem demandou esses recursos, não há informação sobre isso, né? A pecha de orçamento secreto se refere fundamentalmente a esta questão. Portanto, não é só um problema de transparência em relação a quais os critérios de execução, mas inclusive a quem demandou tais recursos. Muitos chamam esse processo de um parlamentarismo orçamentário, porque você mantém sob controle do presidente da Câmara, especialmente, um valor muito elevado, né, orçamentário, e é impensável, né? Acho que alguns anos atrás era impensável que um presidente do poder, de uma das casas do Poder Legislativo, tivesse mais recursos em mãos do que boa parte dos ministérios, em termos de recurso discricionário. E investimento, vocês viram ali, já representa 40% do total de investimento. Lembrar que o STF vai ser central nesse debate, porque ele vai decidir sobre as emendas de relator, ainda sobre o mérito das emendas de relator. Como eu já disse, vale lembrar que a questão do RP9, das emendas de relator, não é só um problema de transparência ou de falta de transparência, mas inclusive de legalidade do uso do recurso público, não é? Porque há muita, sobretudo naquela questão das compras de trator, que já vem de 2020, há um debate intenso sobre a legalidade daquilo, sobre o uso do recurso, sobre superfaturamento, entre outras questões. E, em especial, né, eu acho que nós precisamos inscrever esse tema dentro da dinâmica política do país, porque, claramente, como eu falei em relação à PEC 23, por exemplo, há um impacto do RP9, das emendas de relator nas votações do Congresso, mas também nas eleições, né? A matéria, por exemplo, a que fiz menção hoje, que saiu na Folha de São Paulo, ela mostra o que os prefeitos, por exemplo, têm recursos muito menores do que alguns parlamentares alocam nas suas regiões. Então, você tem uma conexão, os parlamentares votam, né, as pautas de interesse do governo, recebem recursos vultosos, sem transparência, sem sequer saber que pediram tais recursos, que indicaram tais recursos, e esses recursos na ponta vão ser executados também de uma maneira que não necessariamente não atende às demandas da sociedade, são executados de forma republicana. Então, assim, você tem um impacto, para concluir, tanto nas votações dentro do Congresso, e a pauta, né, do atual governo torna isso ainda mais problemático, ainda mais perigoso, mas também nas eleições, porque, repito, parlamentares, especificamente que exercem cargos de liderança, por exemplo, conseguem encaminhar para as suas bases recursos assim muito vultosos, desequilibrando o jogo eleitoral em relação, por exemplo, à eleição de 2022, né, que haverá em 2022. Por fim, eu gosto de chamar atenção, escrevi bastante sobre isso, né, que esse processo, para mim, ele tem uma perna na austeridade fiscal e uma perna no clientelismo, porque, de alguma maneira, né, essa base que se formou desde a gestão Temer e que, a rigor, hoje sustenta o governo Bolsonaro, ela chancela, homologa a austeridade fiscal. Aprovou o teto de gasto, aprovou a emenda constitucional 109, ela tentou extinguir os pisos de educação e de saúde. Então, no atacado, ela absolutamente, ela procura sinalizar para o mercado, especialmente o mercado financeiro, por meio do reforço das políticas de austeridade. No entanto, do ponto de vista do varejo, digamos assim, ela procura canalizar parcela crescente dos recursos que ela reduziu por meio das regras de austeridade para emendas, especialmente as emendas de relator. Então, o que você tem em curso é uma perda muito grande, né, de qualidade do gasto público, uma perda muito grande de critérios a partir dos quais o orçamento é manejado. É esse processo que, por exemplo, levou, como eu disse, em pleno recrudescimento da pandemia no início de 2021, ao fato de que o orçamento do Ministério da Saúde ele não tinha recurso praticamente para combate à pandemia, mas tinha mais de 7 bilhões para as emendas de relator. Então, a meu ver, isso é um sintoma, né, do desarranjo institucional que o Brasil vive, né, da desconstrução institucional que o Brasil vive nessa espécie de mescla aí de uma pauta de extrema-direita, liberalismo e clientelismo. Esse é o quadro, a meu ver, no qual a gente precisa localizar a questão das emendas. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou parar aqui a apresentação. Muito obrigado, Bruno. Importantíssima a sua apresentação.
Eu vou passar imediatamente, então, para o Genuíno. Genuíno, liga seu microfone, por favor. Liga, Genuíno. Deve ter saído da frente do computador. Aê. Olha, eu vou fazer aqui algumas reflexões, adendos ao que o companheiro Bruno colocou, baseado na minha experiência e nas minhas reflexões que eu acumulei. Vocês sabem que eu exerci o mandato durante 6 mandatos e eu era contra fazer emendas individuais. Não é a primeira vez que essa questão das emendas individuais, emendas de bancada, emenda de relator, aparece dessa maneira. A primeira vez foi João Alves, na famosa dos anões do orçamento, logo após a Constituição de 88, que deu condições para o Congresso votar e mudar a peça orçamentária. O segundo grande momento foi a história das emendas de bancada. Eu vou soltar um dado para vocês. A obra do Tribunal do Trabalho aqui em São Paulo foi uma emenda de bancada. Então, as emendas de bancada ou emenda de relator dava margem a uma pulverização da dotação orçamentária, a uma relação privada com as obras, com os interesses das empreiteiras, e levaria ao relator da Comissão de Orçamento um superpoder sempre teve. Eu sempre defendi a seguinte tese: o orçamento tem que ser feito pelo Congresso Nacional com base nos programas, nos projetos e nas prioridades. E os projetos, prioridades e programas, eles têm que ter uma tramitação como são as leis, seja com lei complementar, seja lei ordinária. O presidente pode vetar e o Congresso pode derrubar o veto. Portanto, essa história de orçamento impositivo é uma deformação constitucional. Você não pode ter uma lei que é impositiva. Ela é impositiva a partir do momento que você derruba o veto do presidente da República. O poder de veto e o poder de derrubar o veto. Então, eu defendo isso como uma maneira racional e programática para discutir a política e a alocação dos recursos públicos. Por que essa questão nunca foi devidamente resolvida com critérios democráticos, transparentes? Por quê? Porque nós temos uma contradição no Brasil entre o Estado Nacional e a questão federativa. Ou, em outras palavras, nós temos uma contradição entre o projeto nacional e a oligarquização no âmbito federativo, no âmbito estadual. Isso se reflete no Congresso de que maneira? Com o sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral é uninominal. O que é uninominal? O voto é individual. Não é voto de bancada, não é voto em partido, nem lista. Segundo, esse voto uninominal ele tem uma deformação que vem do pacote de abril do governo Geisel. O eleitor tem um peso para votar no presidente da República e esse mesmo peso não é para votar em deputado. Isto é, o eleitor que vota no presidente tem um peso diferente do eleitor que vota para deputado, por causa daquela fórmula. Nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70, o que provoca uma desproporcionalidade. E vem um agravante nesse sistema constitucional. A partir da Constituição de 88, o Senado Federal, que era sempre a casa revisora, dentro daquela figura do Niemeyer, do Pires para cima e o Pires para baixo, o Senado passa a ter iniciativa de iniciar o processo legislativo por iniciativa de senadores. Então, você já tem aí um processo de uma certa bagunça, porque o presidente da República é eleito com maior legitimidade do que o Congresso Nacional. O eleitor do Acre, do norte do país, tem um peso. O eleitor de São Paulo tem um peso menor. Só que, para presidente, os pesos são iguais, do norte ao sul, do Iapoque ao Chuí. Isso se reflete
nas emendas individuais. Como o voto é uninominal, e você tem, nesse voto uninominal, um peso diferente para compor a Câmara, você tem também um multipartidarismo anárquico. E esse multipartidarismo anárquico, sem fidelidade partidária, sem votação em lista, você não constrói maiorias políticas programadas, você constrói maiorias individualizadas. Os líderes de grupos, os líderes de parte. Um outro problema que surgiu é que, com a judicialização da política, com a tribunalização e com a criminalização da política, foi diminuindo no Congresso Nacional os representantes de opinião e ganhou peso os vereadores federais. O que é o vereador federal, na minha linguagem aqui? É o deputado eleito porque levou a estrada, levou o posto de saúde, levou a ponte, levou a faculdade para tal cidade. E criou-se um sentimento na população, e eu vivi isso porque eu fui 6 vezes candidato a deputado federal, e eu era cobrado porque não fazia emenda no orçamento. Então, eu ia para Rio Branco, ia para Ribeirão e Araçatuba. O cara chegava e dizia, você não trouxe recursos para cá? Então, a própria população ela é estimulada a pegar o seu deputado para que ele traga recurso. E o senso comum estimulou isso, dizendo tem que se aproximar das bases. Se aproximar das bases não é com a lista, não é com o programa, não é com teses, é com uma relação de meios práticos e concretos que se materializa no orçamento. Aí você veja que tem um casamento, emenda individual com o voto uninominal, emenda individual com a anarquia multipartidária, emenda individual com as relações eleitoreiras em cada região e, para não dizer, com os setores econômicos que se beneficiam com essas emendas. Então, olha bem, este processo ele poderia ser resolvido através de uma medida democrática, institucionalmente radical, que é o seguinte: o Congresso muda o orçamento, o Congresso altera o orçamento, tirando as transferências constitucionais, a questão do serviço da dívida, para programas, projetos e prioridades. E aí o Congresso altera-se o orçamento. A partir da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que discute as diretrizes básicas, você chega no Congresso Nacional para discutir projetos, programas e prioridades. E aí você pode mudar o orçamento, pode alterar o orçamento, e aí, se o governo vetar as alterações, você derruba o veto. Aí o processo legislativo ele alcança um grau de organização de maturidade constitucional. Por que essa questão é tão difícil? Por essas razões que eu já expliquei, por uma outra. Mesmo no caso da ditadura militar, vocês se lembram que foi uma modernização autoritária que se manteve com as oligarquias estaduais via arena. O próprio Pacote de Abril sacramentou isso. No caso da própria experiência do projeto nacional neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, ele teve que fazer concessões ao sentido oligárquico em cada estado. E nós, quando governamos o país, como nós não fizemos reformas de uma nova institucionalidade no Congresso Nacional, nós fomos levados a também fazer políticas para as bancadas estaduais, que ficou conhecido como Centrão. Na Constituinte, o Centrão não era isso que é hoje. O Centrão na Constituinte era um bloco mais ideológico. O Centrão hoje ele começou a surgir com o Severino Cavalcante, a partir da derrota, que foi um grande equívoco do João Paulo, presidente da Câmara, de apresentar uma emenda constitucional que permitisse a reeleição do presidente da Câmara e do Senado Federal na mesma legislatura. A emenda foi derrotada e aí houve uma certa rebelião daquela maioria que o governo Lula tinha, e essa rebelião produziu, na eleição seguinte, de 2005, a vitória do Severino Cavalcante, que foi a ascensão do baixo clero. E a ascensão do baixo clero continuou existindo até chegar no auge com o Eduardo Cunha. Então, veja bem, eu estou colocando essa questão por quê? Porque, para
a questão do orçamento sempre foi uma questão complexa, contraditória na relação do executivo com o legislativo. Só que agora saiu dessa relação executivo e legislativo para envolver a supremacia do Supremo Tribunal Federal em definir o orçamento secreto e o orçamento ou o orçamento impositivo. No caso do orçamento secreto, Granado e companheiros, não é novidade, porque já na época das emendas de bancada, as emendas cabeludas, como a gente chamava assim, elas não aparecia o autor. A autoria era coletiva, você diluía a identidade do autor nas emendas de bancada, ou bancada por Estado ou bancada por partido. Neste sentido, a questão da presidência da República, seja nos momentos de fortalecimento do governo FHC, principalmente o seu primeiro mandato, seja durante os mandatos do Lula, quando o presidente da República tem autoridade política para determinar a agenda na relação com o Congresso, ele segura essa governabilidade. Agora, quando você tem um presidente que tangencia, como foi o caso do Sarney com o fracasso do Plano Cruzado, como foi o segundo mandato da Dilma com aquele negócio do ajuste fiscal, como foi o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso com a crise do apagão, e como foi a crise do governo João Goulart, o Congresso se afirma. Quais são os momentos que o Congresso afirma sua autonomia? No impeachment do Collor, no impeachment da Dilma, no golpe de 64, na questão do João Goulart, e na transição o Congresso se afirmou politicamente com a Assembleia Nacional Constituinte. Então, veja bem, na verdade, nós temos que defender uma nova institucionalidade, seja na maneira de fazer o orçamento, seja na maneira de relacionar o executivo com o legislativo. Por exemplo, o poder executivo é dita medida provisória. Eu acho que tem que haver limitação do conteúdo abrangente das medidas provisórias. Segundo, o presidente da República altera a pauta do Congresso com a urgência constitucional. Terceiro, o presidente da República tem o poder de veto. Então, veja bem, eu acho que isso é a característica do presidencialismo. Na nossa experiência política, por que o parlamentarismo é inviável no Brasil? Porque, nas condições da luta política, normalmente o parlamento tem sido dominado, na nossa América, pelas oligarquias regionais. Olha a experiência do Uruguai, a experiência da Argentina, a experiência do Chile, a experiência da Venezuela e a experiência do Brasil. Por que as oligarquias estaduais têm esse poder de representação? Pelo seu caráter federativo. A ideia, o Brasil tem uma contradição entre o Estado Nacional, que é representado pelo presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo, e pelo caráter federativo, que é representado pelas bancadas estaduais. E eu chamo a atenção, o critério para eleger deputados federais por Estado é a mesma regra do pacote de abril do governo Geisel. Na Assembleia Nacional Constituinte, nós não conseguimos mudar o peso dos estados. A nossa proposta era, com o PMDB da época, que foi o seguinte: você tem 513 deputados, nenhum estado pode ter menos do que 4. Pronto. E aí você ia reajustando em cada eleição. Aí você diminuía o peso das oligarquias estaduais no âmbito do Congresso. A outra questão, se você não tem uma reforma política que garanta a fidelidade, a votação ilícita, você vai pulverizar as eleições, inclusive no PT. Você cria, nos mandatos, uma espécie de institucionalidade dos mandatos, que passa a dominar o partido e passa a dominar o Congresso. Veja o que aconteceu agora, o que aconteceu o ano passado na eleição do presidente da Câmara. A bancada se dividiu, passou a mão na cabeça e agora estourou a crise no Senado. Essa ideia de que o mandato é uma institucionalidade em si, está acima do partido, é a fonte e se materializa na hora de se fazer o orçamento.
E se nós compreendemos essa questão institucional, e o Vicente colocou, e sempre se coloca esse negócio de presidencialismo de coalizão, eu não gosto desse termo. Eu acho que a tradição política das Américas é para ter presidentes legitimados com autoridade política. Agora, é necessário você fazer reforma no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, pessoal, ele é presidencialista, porque o presidente da Câmara e do Senado tem um puta poder, ele é disfuncional e ele é burocrático. O que significa isso? O presidente da Câmara e do Senado pode organizar a pauta, é presidencialista. Segundo, você tem na elaboração das leis uma burocratização disfuncional. Uma lei tem o mesmo trâmite de aprovação na Câmara e vai para o Senado. Você deveria ter leis aprovadas pela Câmara, leis nacionais e leis de caráter federativo aprovadas pelo Senado, e permitindo recurso em determinada situação por um determinado quórum. Outra coisa, você não pode ter, o Senado não pode ter iniciativa de leis. Ele é casa revisora, até porque o critério para eleger senador é majoritário, o critério para eleger deputado é proporcional. Mas a proporcionalidade para eleger deputado ela é deformada, porque a proporcionalidade está marcada pelo pacote de abril. Eu acho que nós precisamos defender uma mudança na institucionalidade dos poderes. Para onde está se deslocando essa institucionalidade agora? Com a tribunalização, com a judicialização e com a criminalização da política, quem é hoje o árbitro? Supremo Tribunal Federal é o árbitro. Ele está arbitrando a questão das eleições, por exemplo, o presidente do TSE vai arbitrar como é que a federação de partidos existe. O Supremo Tribunal Federal vai arbitrar a questão do orçamento. O Supremo Tribunal Federal vai arbitrar a questão, por exemplo, das coligações. Isso é uma judicialização da política. Nós estamos dando ao Poder Judiciário um poder político, além daquilo que prevê a Constituição. E por que isso acontece? Porque as derrotas que a minoria sofre no parlamento, ela recorre para o Supremo. Ao recorrer para o Supremo decide a partir daquela formulação que é feita pela minoria. Mas isso é meia verdade, porque, por exemplo, a prisão em segunda instância foi o Supremo Tribunal Federal que tomou a iniciativa a partir de uma reclamação. A competência do Senado, que diz que uma lei, para ser considerada inconstitucional, quem declara a inconstitucionalidade é o Senado, foi o Supremo que disse que, através de resolução, que isso era inconstitucional. E o próprio Supremo disse que as suas competências estavam recepcionadas na Constituição de 88. Eu estou colocando esse problema pelo seguinte: existe uma tendência a uma contradição entre a oligarquização da política, via bancadas estaduais, via centrão, e, ao mesmo tempo, a ideia da centralização, da modernização conservadora. Esta contradição, se nós não fizermos uma reforma política democrática, ela vai sempre produzir crises institucionais. E ela vai produzir crises institucionais que, nas condições hoje do Brasil, no novo desenho, passa a ser administrada pelo Supremo Tribunal Federal como árbitro dessa questão. Por isso que eu acho que existem alguns entulhos que nós temos que remover. Por exemplo, o funcionamento da Câmara tem que ser menos presidencialista. Vocês sabem que o deputado, por conta própria na Câmara, ele morre num mandato, morre em 2 mandatos e some, se ele não se aconchegar a um empresário, ao presidente da Câmara, a um líder político, porque ele não tem, a representação política dele é mitigada, porque na hora de fazer a agenda, na hora de fazer as emendas, na hora de fazer a votação das leis, ele não vale uma cibalena com data vencida. Foi daí que surgiu a ideia do baixo clero. A ideia do baixo clero surgiu daí. Só que o baixo clero assumiu o poder.
com o Severino Cavalcante e com o Eduardo Cunha. E aí veio a crise pelo pior caminho. Nesse sentido, eu acho que nós, do partido, poderíamos ter feito mudanças institucionais no parlamento. Qual foi o problema? Eu vou dar um dado para vocês aqui para complicar a discussão. Os líderes do PT, durante o crescimento das bancadas, nenhum dos líderes exerceu mandato parlamentar nos mandatos do Lula e Dilma. Eu, Zé Machado, Jacques Wagner, Sandro Stalin, Vladimir Palmeira, nós exercemos outras funções. Portanto, nós não cuidamos de uma reforma institucional do parlamento. E o que acontece? O Centrão virou especialista nas manhas parlamentares e passou a controlar as comissões. Vocês sabem que o número de comissões é outro absurdo. Você tem comissões demais na Câmara para não funcionar, porque as comissões estão vinculadas às corporações e aos interesses corporativos. E veja bem, em relação ao próprio Poder Executivo, eu acho que tem que haver limitações na ação do Executivo. Limitações em relação, por exemplo, à medida provisória, em relação a determinadas exigências para decretar uma urgência de lei, porque se o governo pede urgência constitucional, aquela lei passa na frente de todas as outras, inclusive nas comissões. E tem que haver uma limitação. Qual é a limitação para o Executivo pedir urgência constitucional? Para que haja um equilíbrio, eu defendo a tese de que o Poder Executivo, a Presidência da República, tenha legitimidade, autoridade para fazer a agenda do país. Quem faz a agenda do país é a Presidência da República. E ela faz a agenda discutindo com os caminhos constitucionais do Congresso Nacional. Eu também não vou defender que tem que diminuir o papel do Congresso Nacional. Eu defendo que haja um fortalecimento do Congresso Nacional no sentido de ter, por exemplo, hoje você não tem mais deputado de opinião. Não sei se vocês já prestaram atenção, são pouquíssimos deputados de opinião. Porque na hora do voto, o cara quer saber o seguinte: esse negócio de discutir defesa, ciência e tecnologia, política externa, FMI, isso não dá voto. O que dá voto é o posto de saúde. Aí você transforma o deputado federal num vereador federal. E este vereador federal, como foi projetado pelo Eduardo Cunha, passa a ser central para ser manipulado pelos meios de comunicação, pelo sistema de justiça, pelas Forças Armadas e pelo Ministério Público. Esse é o problema. Então, a equação para o que eu chamo de presidencialismo de coalizão, que eu não uso essa expressão, é que a experiência da América, isso vem da Revolução dos Estados Unidos, depois do processo de independência em alguns países, a autoridade do presidente da República sempre foi muito forte. Veja o caso do Perón na Argentina, veja o caso da Venezuela, veja o caso do Uruguai, Artigas, veja o caso do Chile, veja Getúlio Vargas no Brasil, veja o caso do Lula, o próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse sentido, a presidência da República passa a ser uma instituição política do presidencialismo. Agora, eu não defendo um presidencialismo centralizador e autoritário. Eu defendo um presidencialismo que construa maiorias políticas. Para ele construir maiorias políticas, nós seremos obrigados a mudar o sistema eleitoral. Votação em lista, fidelidade partidária e disciplina com o partido. Eu estou percebendo que há uma diluição com o predomínio dos mandatos parlamentares acima da institucionalidade dos partidos. Por isso que nós temos que discutir mudanças institucionais nas regras de fazer o orçamento. Por exemplo, o orçamento impositivo, pessoal, ele é a radicalização dessa oligarquização estadual, porque a emenda individual pulveriza tudo. Obras inacabadas, pulveriza recursos pelo Brasil afora. Se é impositivo, tem que dotar e tem que construir a obra. Se ele é impositivo, você vai criar deputados de primeira e segunda categoria, que são os deputados portadores de emendas impositivas.
No passado, você tinha deputados de opinião que definiam as regras, o debate e tinha espaço da imprensa. Agora é o contrário. Você vai dividir os deputados em quem leva mais recursos e menos recursos. Isso é uma loucura institucional para um país continental como o nosso, que tem que equilibrar a federação com o Estado nacional. Portanto, eu queria dizer para vocês que, por trás dessa questão das emendas individuais, do orçamento impositivo e do orçamento secreto, tem uma questão política de fundo que tem que ser resolvida com mudanças constitucionais no desenho do sistema político de representação. E isso está profundamente casado com o voto uninominal. O cara tem o posto de saúde, tem a estrada e tem a ponte, e o voto é dele, acabou, pessoal. Ele não tem que dar satisfação a ninguém, nem ao partido, nem ao presidente da República, porque ele é uma instituição em si. Você tira o caráter partidário na hora de discutir, por exemplo, o orçamento, na hora de discutir as medidas em relação aos recursos públicos. E a outra deformação que eu queria só acrescentar para complicar o nosso debate, vocês sabem que o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoria do Legislativo, mas ele se transformou num tribunal próprio. Ele é um tribunal próprio, não é mais um órgão de assessoria do Legislativo, quando devia ser um órgão de assessoria. Vocês sabem que a Câmara tem uma comissão de fiscalização e controle? Não tem sentido ter uma comissão de fiscalização e controle se o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoria do Legislativo. Isso está claro na Constituição. Então, eu acho que tem um problema aí. Essa oligarquização por baixo, com as emendas e com o orçamento pulverizado. E a oligarquização por cima, com as carreiras de Estado, através do Tribunal de Contas, das agências, Banco Central Independente, Ministério Público, Polícia Federal. Portanto, tem um problema. Agora, sempre se discute o orçamento secreto como se fosse uma grande bandeira para justificar a cruzada moralista da grande mídia. E ela não discute essas questões relacionadas com o orçamento impositivo. Aí você pergunta para o deputado como é que ele vai sobreviver num sistema eleitoral uninominal sem orçamento. Ele não sobrevive, ele disputa uma eleição e olhe lá. Então, nesse sentido, nós temos que dizer que o buraco é mais embaixo. Eu acho que ou nós recolocamos uma nova cultura política, mudanças no plano institucional, mudanças constitucionais, ou então, pessoal, nós vamos ficar diante de crise sucessiva. Quando você tem um presidente forte, ele estabelece a relação. Eu vou citar o exemplo. Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, Lula nos 2 mandatos, e Dilma no primeiro mandato, Temer no início, Sarney no início do governo com o plano cruzado. São presidentes fortes. Quando você tem presidentes fracos, aí o Congresso se torna poder autônomo. Vocês viram que a única exceção foi no ato institucional número 5, com o discurso do Márcio Moreira Alves, que deu no fechamento do Congresso. Portanto, eu acho que essa questão tem que ser resolvida. E esse equilíbrio, ele é urgente, inclusive devia constar no nosso programa para resolver o que eu chamei aqui de tutelas. Essas tutelas, se nós não mudamos, elas criam um empecilho para você ter uma governabilidade transformadora. E eu falo governabilidade transformadora porque eu nem quero que o executivo exerça um poder autoritário, nem eu quero que o parlamento, para ser autônomo, faça o que o Eduardo Cunha fez e o que o Lira está fazendo agora. O que o Lira está fazendo agora, pessoal, aqui para nós, constitucionalmente, é um absurdo o que ele está fazendo. Se a gente aceita isso, por isso que eu acho que foi um grande equívoco nosso ter votado no orçamento secreto e no orçamento impositivo e na PEC dos precatórios. Ou nós construímos algumas referências para discutir os meios de fazer reforma no parlamento, e eu defendo uma reforma ampla no parlamento. Para concluir, quando eu era deputado, eu cheguei a apresentar um programa
de mudança do próprio parlamento, de funcionalidade, prazo para as emendas de leis de deputados, caráter terminativo nas comissões, e ter mais exigência para se recorrer ao plenário. Quer dizer, nós temos que valorizar a atividade do parlamento, porque senão o parlamento vira presidencialista, porque o presidente da Câmara e do Senado se junta com o presidente da República e agora com o sistema de poder moderador do Supremo Tribunal Federal. Então, está feita a mistura ideal para um sistema autoritário constitucionalizado e que nós temos que enfrentar esse debate, que não será resolvido apenas com a ideia de presidencialismo de coalizão. Eu acho que é um presidencialismo legitimado, que determina, que faz, que promove, que articula uma agenda com o Congresso Nacional. E eu acho que a primeira experiência do governo Lula na relação com o Congresso Nacional foi excelente, como um modelo para a gente levar em conta diante da possibilidade de a gente voltar a governar o país. É isso que eu queria colocar para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Genuíno. Você transformou o debate das emendas num debate sobre a crise do próprio Estado. Muito legal, muito aberto. Estão abertas as inscrições. A primeira pessoa já inscrita é o Paco, mas os demais podem se inscrever levantando a mão lá nas reações. Paco, com você. Obrigado. Ô, Genuíno, isso não se faz, viu? Você inicia um debate em que nós temos um monte de coisas a falar e você nos leva para uma discussão inacabável e nos deixa apenas 25 minutos para discutir. Isso é sacanagem. Posso te falar com boa vontade. Não dá, meu velho. Deixa começar, vamos lá. A questão do Bruno, ele diz que, de fato, claro, é uma iniciativa governamental, né? A questão das emendas. Porém, quem sai fortalecido, meu caro, são os parlamentares. Eu discordo numa série de coisas com relação a essa moralidade do parlamentarismo, dos parlamentares, com relação eu já disse isso há muito tempo. Emenda parlamentar é abertura, emenda parlamentar individual é abertura para a corrupção política partidária dos deputados. Isso, eu já disse isso há muito tempo atrás e continuo a reafirmar. Nós não temos condições de discutir com gente que chega no parlamento com a ideia fixa de como ele vai se reeleger para o outro mandato. Quando o Genuíno diz que o deputado tem que sobreviver, ele tem que sobreviver mesmo com o seu trabalho, ele tem que sobreviver com suas posições, ele não tem que sobreviver com emenda parlamentar nenhuma, não está aí para isso. Ele não foi eleito para apresentar emendas ao orçamento, ele não é vereador. Eles rebaixaram isso. E não é de agora. Gente, isto vem desde que eu cheguei no Brasil, era a mesma coisa. Então, não é uma novidade o parlamento fazer tudo o que faz com relação ao orçamento. Acontece que nós permitimos o empoderamento desta questão. Eu concordo com o Genuíno que começa, o início é exatamente naquela divisão absurda, iniciada por nós, com uma discussão realmente estúpida, de prorrogar os mandatos parlamentares na presidência da Câmara dos Deputados. É o início da nossa fraqueza política na discussão com relação ao papel e à reforma que nós poderíamos ter feito. Veja bem, no início do governo Lula, quando nós tínhamos todas as chances de discutir e colocar em pauta algumas coisas essenciais, reforma da Previdência e reforma política, a gente não fez. Não fez, e ficamos nos debatendo em coisas paralelas e absurdas. E isto é reconhecido por gente como Gilberto Carvalho.
Nós discutimos seriamente essas questões. E, de fato, nós perdemos tempo. Nós não fizemos, no momento certo, coisas que deveríamos ter feito. Uma delas era a reforma política. Nós não vamos ter parlamentos fortes sem partidos fortes. E para ter partidos fortes, nós temos que ter dirigentes fortes que saibam qual é o papel da militância dentro do partido e construir. É um processo de lista, concordo com o Genuíno nisso. É um processo de lista, é um processo de construção, mas é um processo de construção político, ideológica na população. É aí onde está a nossa falha. E nós permitimos que um babaca qualquer que vai, chega lá no posto do bairro e diz, eu trouxe dinheiro para cá, o que é mentira. Olha, tem um deputado paranaense, do oeste do Paraná, ele tem mais ou menos 7 jornais regionais. Jornais, periódicos. Proprietário de mais ou menos 7 jornais. Em todos eles, ele publicou, nos últimos 10, 15 anos, dinheiro que supostamente ele tinha levado para aqueles municípios desses 7 lugares, com emendas parlamentares, coisa absolutamente falsa. E os caras vão se apropriando, vão se... Aqui mesmo, nós temos um sem vergonha chamado Carlos Sampaio, aqui em Campinas. Eu vi, ninguém me conta. Eu vi ele chegar na mesa do prefeito de Campinas, no nosso Palácio do Planalto, ver quanto era o que tinha sido assignado no convênio entre a Prefeitura e o Palácio do Planalto, ele pegar o telefone e falar com uma rádio de Campinas, dizendo quanto era o valor do dinheiro que ele tinha trazido para o município de Campinas. E nós permitimos essas coisas, gente. Nós permitimos. O partido permitiu. As coisas acontecem assim. Como é possível que aconteça o que aconteceu no Senado agora e a presidenta do partido emite uma declaração dessas? Como o partido passa a ter essa institucionalidade parlamentar que está acima de qualquer suspeita? Que história é essa? Eles se elegeram assim? Ou se elegeram com uma plataforma partidária? Então, a dúvida é grande, é enorme. Eu comentava semana passada, conversando anos atrás com o presidente da CNM, ele sempre dizia, nosso problema são as emendas parlamentares que não saem. Falei, bom, vamos iniciar um movimento. Iniciam vocês um movimento. Se juntam as 3 associações nacionais de prefeitos e iniciam um movimento pelo fim das emendas parlamentares e pela dedicação desse dinheiro, desses recursos, ao Fundo de Participação dos Municípios, distribuído pelo IDH e pelos projetos individuais de cada ministério. Ora, não, porque olha só, imagina, e os parlamentares... É isso. Enquanto nós estivermos presos a este pensamento de que nós temos que prevalecer o parlamento com todos esses vícios que estão aí, nós não vamos sair do lugar. Então, a minha proposta continua, acho que cada dia ela se atualiza, ou pelo menos me parece, nós precisamos de uma Assembleia Nacional Constituinte revisora. Nós temos que ter alguém que revise essa Constituição atual, alguém que diga que parlamentar não tem direito a apresentar emendas ao orçamento nessa proporcionalidade pessoal. Ele tem direito a trabalhar tudo o que for em direitos do Ministério, dos projetos, das comissões, porém individuais. E aquele município que fica lá no interior do Pará, a 1.200 quilômetros da prefeitura, da capital, que não tem um parlamentar. Como que faz? Não recebe recursos. E aqueles 800 e poucos municípios mineiros, como fazem para distribuir os recursos? Opa, então nós estamos fazendo e colaborando com alguma coisa que está errada. E que nós sabemos que está errada. E não é uma questão moral. Não estamos falando de moral, estamos falando de políticas públicas. Então, o parlamentar tem que ser um cara ligado a questões do conjunto da população e não da sua cidade. Não é vereador. O TCU, Genuíno, nem falar.
no TCU nós dividimos. Veja só até que ponto por favor. dividimos as questões com relação a colocar tal ou qual ministro, porque esta vez corresponde ao Senado, agora a Câmara, não, agora o presidente. E quando nós colocamos alguém em benefício da causa? Nunca. É isso, Granado. Para mim, a questão das emendas parlamentares é uma questão de sair da Constituição do jeito que está. Parlamentar não tem que ter direitos a apresentar emendas parlamentares individuais. Não é o papel dele. Ele é o papel legislativo, fiscalizador. O papel de controlar aonde estão os recursos do orçamento e fazer exatamente valer isso. Obrigado. Obrigado, Paco. Está escrito Vicente Trevas. Primeiro, agradecer as duas intervenções, né? A do Bruno e a do Genuíno, né? E eu acho, viu, Paco, que o Genuíno e o Bruno são falas complementares. Quer dizer, o Bruno tentou dar sentido à ponta do iceberg, certo? E o Genuíno falou, olha, o iceberg não é a sua ponta, né? O iceberg, inclusive, o perigo do iceberg não é a ponta, são as laterais, né, que cortam os cascos de qualquer transatlântico aí, né? Então, eu acho que duas falas complementares aí, né? Agora, ela remete hoje, essa discussão, né, a uma dimensão da encruzilhada brasileira, que é justamente a condução do Estado. Quer dizer, hoje nós estamos numa dinâmica, eu diria, ou anômica, para ficar mais elegante, ou anárquica, da condução do Estado, né? Essa anomia e essa anarquia tem várias dimensões, né? O Genuíno já propõe, e eu acho que tem de aprofundar no próximo ano, né, as tutelas sobre a dinâmica estatal, né, sobre a dinâmica da política, né? E também o Bruno está revelando o seguinte, é uma disfuncionalidade, porque, veja, as emendas estão incidindo, inclusive, na capacidade de investimento do Estado, né? Então, veja, como é que eu vou fazer políticas? Como é que eu vou fazer projetos estratégicos assim, nessa dinâmica de fragmentação, né? E aqui eu quero dizer que está chegando um momento, né, porque a saída da crise brasileira, na minha visão, ela vai ter de fazer ajuste de contas com, né, o que se expressa na conjuntura, mas o que vem se expressando há muito tempo na história nacional, né? E, portanto, a gente está diante de uma grande complexidade. Veja, porque o sistema político, né, como está montado, né, ele induz a esse parlamentar que precisa de emendas parlamentares. Quer dizer, a dinâmica do nosso sistema político vai nessa direção, né? E mais ainda, a força do sistema é tão grande que ela está, inclusive, você entende, contaminando ou enquadrando partindo de inspirações iniciais diferentes, né? E até dizer o meu partido, né? E isso é importante porque, veja, na medida em que esse empoderamento da dinâmica do parlamento e do parlamentar tem vários efeitos colaterais. Um deles, inclusive, é, cada vez mais, a captura das estruturas partidárias pelas lógicas dos seus mandatos, né? Então, isso é muito complicado aí. Enfim, então, quero dizer que a gente está diante de uma grande complexidade. O drama é que o tema da condição do Estado ganha uma especificidade no momento que esse Estado está em crise, né? E aqui, veja, a gente está vivendo um momento de inflexão, porque a crise hoje do Estado brasileiro
tem como uma de suas dimensões a necessidade do Estado. Essa é uma dialética que a gente tem de entender, porque, veja, todo o processo, veja, sobre a hegemonia neoliberal, de deslegitimizar e de desconstruir o Estado, as crises recentes estão recolocando a necessidade do Estado. Isso aqui não só no plano da política nacional, mas no plano, veja, eu diria, de todo o sistema do Ocidente. Veja a retomada, você entende, da importância do Estado dos Estados Unidos para, inclusive, implementar um conjunto de necessidades para enfrentar a crise daquele país, né? E aqui, veja, no Brasil, e viu, Genuíno, você aí vai ter que nos ajudar muito, todos nós aí, né? Primeiro, pelo caráter oligárquico e excludente do poder, o presidencialismo foi sempre uma tentativa de romper com essa lógica férrea da condução oligárquica do Estado, né? Ou seja, as grandes políticas progressistas do Estado brasileiro, elas foram graças a essa possibilidade do presidencialismo. E não é de graça de que, veja, as elites que percebem cada vez mais que elas têm menos chances de produzir, de eleger presidentes da República, que elas vêm sempre com a política de tentar reduzir o impacto do presidencialismo ou tentar transformá-lo em parlamentarismo. Não é, veja, eu acho casual que, nesses últimos tempos, estamos falando aí do tal do semipresidencialismo, que, na verdade, é um reconhecimento de que o Estado vai voltar a ter protagonismo, a sua condução é fundamental, mas não podemos deixar a sua condução na mão de forças que nós não temos controle, né? Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que nós temos de ter, primeiro, essa questão como agenda. Porque, veja, a loucura é quando uma força política ou um país não coloca como sua agenda questões fundamentais. E essa é uma questão fundamental, de como nós vamos conduzir, você entende, o Estado brasileiro. Porque, veja, a anarquia é tanta que nós vivemos absurdos. Veja, a interdição do Lula assumir o Ministério da Casa Civil, isso isso é uma situação, é mais do que a anomia. E mais ainda, e o preço disso tudo o país está pagando, né? Então, eu gostaria, primeiro, né, que o Bruno não só nos disponibilizasse, ele vai fazer isso no seu PowerPoint, mas que a gente pudesse ter com ele um canal para ver o seguinte, essa forma de projetar o orçamento e executá-lo, ela vai ser um obstáculo ao financiamento de políticas públicas, veja, estáveis, permanentes. Né? Porque, veja, e até queria perguntar se é isso mesmo. Você entende? Como é que eu veja? Como é que o Ministério vai ter, você entende, uma programática, projetos e prioridades, aquilo que o Genuíno nos alertou, né, de que, no fundo, a gente tem de ter uma dinâmica orçamentária, veja, balizada por esses três componentes, né, quer dizer, programas governamentais, projetos governamentais e prioridades da nação, né? Nessa dinâmica, veja, desse processo orçamentário, né? E, viu, Genuíno, e a gente, eu acho que você tem de nos ajudar a montar a equação complexa desse problema. Entende? Porque, veja, ele rebate em tudo isso. Veja, como é que a gente vai conduzir, você entende, um parlamento se ele não tem centralidade partidária? Né? Se ele... veja, e a gente teve experiência, viu, Genuíno, de que os acertos que se faziam com a cúpula partidária não tinham automatismos.
mesmo para votações. Mestre Paco, veja se você relembra dessas situações, né? Se acertava num programa de participação partidária no governo certas diretrizes, e quando aquelas diretrizes acertadas ia para o processo legislativo, não tinha automatismos. As dificuldades, veja, das próprias lideranças de conduzir o voto do seu partido naquele compromisso assumido, né? Então, viu, Genuíno, a gente teria de montar essa equação, e a minha grande preocupação é o seguinte: por onde começar, né? Quer dizer, que variáveis da equação eu vou ter de começar, você entende, a lidar. Por exemplo, né? No nosso partido, não vamos pôr, você entende, um prazo para que nossos companheiros possam se reproduzir como parlamentares? Porque, veja, toda essa lógica do orçamento e tudo é a lógica para o quê? A reprodução do mandato. Veja, a centralidade de todo esse mecanismo é a reprodução do mandato, né? Então, viu, Genuíno, se a gente pudesse depois aí estar montando essa equação e depois tentar ver como nós começamos a operar uma ou outra variável, né? Que não é fácil, porque ainda nós não temos condições políticas para uma grande revisão, que seria a Assembleia Nacional Constituinte, né? Obrigado. Obrigado, Vicente. Só mais uma intervenção, eu devolvo para o Bruno e para o Genuíno. João Caires, com você. Bem-vindo de volta. Obrigado, tudo bem? Boa tarde, companheiras, companheiros. Não, é muito interessante esse debate, né? É bem longo, acho que não se encerra aqui, acredito que vocês vão continuar, né? Até porque o Genuíno colocou essa questão do vereador federal e nós temos o vereador estadual, né? Então, isso se reproduz no nível dos estados, né? Os deputados estaduais agem do mesmo jeito. E o pior é que não é só para levar dinheiro para a cidade, fazer viaduto, é para fazer eventos, congressos. Então, tem emendas parlamentares que eles se utilizam para fazer congressos, inclusive congressos sindicais, né? Então, será que esse é o papel mesmo, né, dos deputados, né? E se há um projeto, Genuíno, assim, de fato, de disputar, né? Disputar o projeto político partidário, porque acabou se tornando algo individual mesmo, né? Cada um cuida do seu mandato. Você escuta o senador do PT falar: não, eu votei pela independência do Senado. Meu, nós estamos disputando poder e independência do Senado. É o projeto de poder do partido, né? Então é isso que tinha que discutir. Não é o Senado, essa questão de instituições que estão funcionando é tudo papo furado, né? Porque a Dilma mesmo, né? O Trevas acabou de falar, o Lula foi impedido pelo... Se a gente tivesse peito, tinha feito que nem o Renan Calheiros, tentaram tirar ele da presidência do Senado, falou, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e não saiu. Mas a Dilma não conseguiu, a presidenta da República não conseguiu colocar um ministro. É um absurdo essa judicialização, e cada vez acontece mais, né? Então, você vai transferindo o poder eleito para o poder judicial. Aí cria essa bagunça toda. Eu acho que a gente vai ter que fazer mesmo uma reforma geral. Só que o problema é que as pessoas vão se acostumando, né, Genuíno? É que nem a história do imposto sindical. Todo mundo era contra, mesmo na CUT, mas ninguém abria a mão. Aí o cara é contra, acha que esse negócio não funciona, que não é democrático, não é transparente, mas ele vai mantendo as suas reeleições. E a gente vê deputados, inclusive, do nosso campo, que já está lá há 5, 6 mandatos, inexpressivos. Você não vê nada, não tem uma fala, não é um deputado de representação, mas ele vai se reelegendo com base nesse assistencialismo, e o partido vai perdendo. Então, eu acho que dá para a gente fazer um bom debate. Acho que o Genuíno, com a experiência dele, o nosso companheiro Bruno aí, que apesar de ser assessor, mas tem a experiência toda aí de como funciona a máquina, né, legislativa, a gente pensar em algo para que o partido comece a ser fortalecido. Eu não sei se esse modelo presidencialista vai continuar muito tempo, se tem o presidencialismo parlamentarista francês, tem um monte de modelo para a gente pensar para fortalecer o partido, porque senão nós vamos continuar nesse individualismo e vai cada vez piorar, e crise atrás de crise, e dar essa confusão na cabeça de todo mundo. Obrigado. Obrigado, João. Vou devolver para o Bruno e para o Genuíno. Só queria fazer um protesto, viu, Bruno, viu, Genuíno, de chamar esse tipo de deputado, seja federal, seja estadual, de vereador federal,
eu fui vereador e também esse não pode ser o papel do vereador, certo? Diz respeito à questão de se é ou não é um simples despachante de sua base. Então, fica aqui o protesto. Bruno, com você. Granado, obrigado. Eu ouvi atentamente aí as questões, agradeço por estar num debate tão rico e eu vou fundamentalmente, no bom sentido da palavra, reagir aqui às questões que o Vicente colocou, né, porque ele fez uma pergunta um pouco mais específica. E eu, enfim, acho que é fundamental, digamos assim, ter clareza, né, do quadro atual que a gente vive, né, e experimenta. Eu não... assim, meu ponto aqui é o seguinte, né, nós temos um processo complexo, temos questões aqui, inclusive, herdadas da ditadura militar, como colocou o Genuíno, tem a ver com o desequilíbrio na representação dentro do poder legislativo, tem a ver com as relações entre executivo e legislativo, tem a ver com uma espécie de tendência de oligarquização do poder. Esse quadro complexo, ele se apresenta para nós agora, né, dentro de um governo, né, autoritário, com um pé no neoliberalismo, com outro pé no clientelismo, e diante de uma eleição que será talvez a mais importante, digamos assim, das nossas vidas. E eu acho que é fundamental compreender o que representam essas emendas de relator, Vicente, neste momento, dentro deste contexto, ou seja, apesar da complexidade do quadro, nós precisamos saber, né, lidar com ele neste exato momento, porque, e aí eu vou falar aqui rapidamente da questão das repercussões, né, deste orçamento secreto para este momento, como você colocou. Quando eu me referi às questões do orçamento impositivo, eu não tenho diferenças em relação ao que o Genuíno e o Paco, por exemplo, colocaram, né, de uma certa deformação das emendas individuais, porque como os valores vão ser distribuídos entre 500 parlamentares, né, arredondando para baixo, por definição, você está criando um processo de diluição dos recursos públicos, né? Portanto, retirando, digamos assim, o caráter estratégico do gasto público, o contrário do que muitos países têm feito, né? Criado orçamentos, digamos assim, para responder a desafios crescentes, sobretudo pós-crise de 2008. Né? Eu vou me permitir aqui lembrar o velho Keynes, que falava que um orçamento de capital, e ele não queria falar só de investimentos, era um orçamento que não devia ser sujeito a restrições, e ele serviria, né, para fazer transformações estruturais e para manter a economia sempre próxima ao pleno emprego. É muito difícil, né, ter uma lida estratégica com o orçamento público com emendas individuais constitucionalizadas em um elevado valor. No caso da saúde, por exemplo, o pior de tudo é que elas ainda consomem parcela dos valores mínimos obrigatórios, né, de saúde. Isso é uma coisa muito ruim que foi feita ainda lá, né, discutida ali no fim do governo Dilma, aprovada e passou a vigorar a partir de 2016. Bem, mas o que eu quis dizer é o seguinte: o que a gente achava que era o ápice desse processo de parlamentarização do orçamento, de oligarquização do orçamento com Eduardo Cunha, era nada frente ao que é o orçamento secreto. Eu quero lembrar a vocês, não é que as emendas individuais, eu mostrei aqui o dado, não vou voltar para a apresentação para não perder tempo, as emendas individuais elas são muito menores do que as emendas de relator hoje. Nós estamos falando de uma emenda que ela não pode ser individual, porque nós não sabemos quem pleiteia essas emendas. Ela é, assim, a expressão máxima, né, das relações clientelistas. Você muda a pauta de votações, o governo aprovou a privatização da Eletrobras, o governo aprovou uma PEC dos precatórios dentro da Câmara, que é muito ruim, né? Que, por sinal, entre outras coisas, abria o espaço para as emendas de relator seguirem em 2022, e a resolução recentemente aprovada, ela cria uma história fajuta que botou um teto a essas emendas. Na verdade, o teto ele é do tamanho que as emendas têm hoje, portanto, nada mudará.
elas permanecerão em torno de 16 a 17 bilhões, pelo menos pela resolução que foi aprovada. Então, assim, aquilo que parecia o ápice da oligarquização, na verdade, atingiu patamares, a meu ver, não é nem apenas inaceitáveis, mas eu acho que talvez alguns, e eu me incluo entre eles, não pudessem supor que chegaríamos ao momento de não saber quem pleiteia uma emenda, porque, repito, não é para lidar com as repercussões que o Vicente colocou. Isso desequilibra o jogo dentro do Congresso. E aí é curioso, porque você fica sabendo quem pleiteou depois, como disse o Genuíno, né? O cara vai lá na ponta e diz assim, isso aqui, esse recurso fui eu que consegui. Então, assim, só nesse momento que você sabe quem foi o, entre aspas, o autor, porque é uma emenda sem autor. O relator do orçamento é o dono de todas elas. Então, isso desequilibra o jogo dentro do Congresso. E eu quero lembrar, no projeto, um só tempo autoritário e neoliberal que nós vivemos, as repercussões são muito graves desse processo, porque a agenda é muito ruim, é muito negativa para o país. Ela é uma agenda de desconstrução das instituições, desconstrução das políticas públicas. Então, isso tem um risco muito forte, e em 2022, repito, né, essas emendas deverão prosseguir no orçamento, a não ser que o Supremo decida em contrário, por enquanto ele só suspendeu a execução em 2021, mas também desequilibra o jogo das eleições. E aí eu quero lembrar, aqueles que se beneficiam, né, do orçamento secreto tendem a voltar para o parlamento porque eles estão colocando quantidades desproporcionais de dinheiro nos seus municípios, inclusive muitas vezes de maneira muito superior do que os prefeitos. E aí, para concluir, este modelo vigorando em 2023, se as urnas, não é, conseguem consagrar um projeto democrático e popular, é muito difícil colocar em operação esse processo, é muito difícil colocar, não é, uma nova agenda em movimento a partir de 2023, tendo em vista que o parlamento, os presidentes das casas, com um parlamento que tende a se alterar pouco, se essas emendas de relator acabarem virando um capital eleitoral para esses mesmos parlamentares, você teria uma tendência a retomar, né, uma composição muito conservadora do Congresso, e os presidentes das casas manteriam o controle de uma fração bilionária do orçamento e, portanto, controlando a capacidade da agenda por meio de gastos discricionários aí desse orçamento secreto. Então, assim, apesar de toda a complexidade do quadro, eu creio que nós temos uma questão muito direta. Este orçamento secreto interfere diretamente sobre a democracia brasileira, sobre a capacidade de um projeto democrático e popular, porque simplesmente a agenda fica controlada por aqueles poucos que são capazes de distribuir recursos de uma maneira pouco transparente, sem critérios, e que, portanto, são capazes de alterar e pautar projetos dentro da casa. Então, o que está em jogo, a meu ver, é desconstruir essa armadilha, porque com ela, em 2023, será muito difícil ter uma relação republicana com o parlamento capaz, digamos assim, de produzir uma agenda democrática, de retomada do crescimento, com redução de desigualdades, entre outras questões. Obrigado, Granado. Muito obrigado, Bruno. Bruno, existe a demanda de você disponibilizar a sua apresentação, é possível? Eu te mandei já, está no seu WhatsApp aí para você distribuir para o pessoal. Tá bom, obrigado. Genuíno, com você. Olha, em primeiro lugar, eu faço uma diferença entre valorizar o parlamento e o empoderamento individual do parlamentar, para deixar muito claro. O parlamento tem que ser reformulado, valorizado, prestigiado. Mas o modelo de empoderamento individual do parlamentar acaba desgastando, deslegitimando o parlamento enquanto instituição. É isso que nós estamos vendo com o trabalho do presidente Lira, Arthur Lira, em relação à Câmara dos Deputados. Segunda observação, eu acho, Vicente, tem um trabalho antigo de um cara da direita que ele analisa a geopolítica brasileira na contradição entre centralização e descentralização. Não é nada mais, nada menos do que o governo de Couto Silva. Inclusive, ele falando do Estado Nacional da época do Império e depois da República. Eu acho que tem uma questão aí que o regime democrático tem que resolver. Você sabe que a Constituinte de 88 ela era
federativa. Os planos econômicos fortaleceram o caráter da vinculação das receitas, da DRU, etc., com o Estado Nacional. Portanto, esse é um problema de fundo que o regime democrático tem que resolver. A segunda observação, eu acho que o processo de reconstrução do país é um processo que vai exigir várias etapas e vários momentos. Nós não vamos fazer de uma vez. Nós temos que ter um projeto por etapas, por momentos, para reconstruir o país em novas bases. Neste caminhar, Paco, eu acho que nós deveremos, inevitavelmente, cair, não agora, mas nesse processo, numa Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana. Por quê? As travas e as tutelas, seja o orçamento impositivo, seja o papel do Ministério Público, o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel das Forças Armadas e das carreiras de Estado, nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde essa questão. Não coloco isso como bandeira imediata, mas que nós temos que ter isso como uma visão, numa perspectiva, eu tenho. A outra observação, eu concordo, Granado, que não podemos usar o termo de vereador federal, aceite sua crítica. O deputado não pode ser despachante, aí está correto, eu incorporo a sua crítica. A última questão, Vicente, quando você fala que o neoliberalismo desidrata a política e a democracia, porque, para o neoliberalismo, quem vai fazer a política são as agências, são os bancos centrais, são os bancos de investimento, são as grandes plataformas monopolistas de comunicação. A política ela sai do conflito, a política ela sai da soberania popular. Portanto, os parlamentos são, no neoliberalismo, enfeites. E o presidente da República, quando ele não é servil ao modelo neoliberal, há uma trama para desgastá-lo. Então, esse é o problema institucional colocado. E hoje a instituição que dá maior segurança à previsibilidade e a natureza dos contratos é o sistema de justiça. Esse dá. Você não tem uma decisão do sistema de justiça que tenha contrariado o capital na relação capital e trabalho, que tenha contrariado o sistema financeiro, que tenha contrariado o modelo de privatização, que tenha, e se eles avançarem na questão da prisão em segunda instância, e se eles avançarem nessa ideia de moderar tudo, aí, olha, a democracia vai exigir um reordenamento constitucional do país através do que o Paco falou, de uma Assembleia Nacional Constituinte, seja revisora, seja plebiscitária, para revogar alguns dispositivos. Por exemplo, é possível que, nesse processo, nós tenhamos que fazer plebiscito revogatório. Agora, isso não vai resolver o desenho constitucional do país. Na minha avaliação, eu acho que nós estamos enfrentando, de um lado, o que há de mais atrasado na política, que é a oligarquização federativa das oligarquias estaduais, municipais, incrustada na estrutura do poder político local do Brasil. Agora, ao mesmo tempo, isso se relaciona com o que há de moderno na centralização financeira, na centralização das agências, na centralização dos meios de comunicação, na centralização das redes sociais. Num quadro como esse, eu vou ser franco com vocês que isso é público. Cada vez mais o papel do partido é essencial. Se a gente achar que vai ser a individualidade, o personalismo, que vai ser as ONGs, que vai ser a nova identidade, isso é um grande equívoco. Nós temos que reformular a ideia de partido como sujeito coletivo, a ideia de unidade de ação e liberdade de opinião, a ideia de projeto. Por exemplo, o PT está diante de um dilema, ele tem que recolocar a ideia de projeto para o país. Que país nós queremos? Se nós não definirmos isso, olha, pessoal, salve-se quem puder. E o salve-se quem puder vai ser estimulado pela grande mídia, porque ela quer tirar dos partidos
que a política seja feita pela Globo, pelas redes sociais, pela CNN, pelas rádios, pelas plataformas digitais, pelos formadores de opinião. Vocês estão vendo o que está ocorrendo, inclusive no nosso campo progressista? Vários formadores de opinião estão praticamente substituindo a direção do partido para dizer como é que deve ser a tática eleitoral para disputar a eleição, pessoal. No nosso campo, eu estou só citando o nosso campo. Então, eu acho que é um problema, nós temos que aprofundar essa discussão, porque o modelo neoliberal ele centraliza radicalmente numa ponta, mas ele é vivo o suficiente para ser pragmático na incorporação do centrão. Você veja bem, os caras aprovaram o orçamento, a PEC dos precatórios, e a Bolsa subiu e o dólar caiu. Então, que história é essa do mercado, meu? Os caras querem lucro imediato. Então, nós não podemos ter ilusão nesse tipo de questão, na minha modesta avaliação. Portanto, a reconstrução do país exige um projeto sobre o papel do Estado, como financiar, como tirar imposto dos mais ricos, como garantir a integração latino-americana, como inserir o Brasil no mundo, como recuperar as políticas públicas. É um projeto de reencantamento para resolver os problemas da população. Ou a gente coloca esse projeto para reencantar corações e mentes, ou então nós vamos fazer tática eleitoral para sobreviver com mandatos parlamentares. Obrigado, Genuíno. Bem, não tem ninguém inscrito e nós já estamos há praticamente 2 horas do nosso trabalho. Eu queria, portanto, antes de passar para o Vicente fazer o encerramento, agradecer muito fortemente, né, a participação do Bruno, muito fortemente a participação do Genuíno. A gente puxou o tema de hoje da lógica de discussão que a gente vem buscando fazer há já algumas domingueiras, daquilo que foi chamado de as grandes tutelas que se exercem sobre o Estado brasileiro. Nós devemos voltar a ela, já tratamos alguns dos temas, mas a domingueira de hoje foi bastante mais longe do que simplesmente uma discussão técnica das questões ligadas às emendas parlamentares, né? Elas, inclusive, transcendem o tema das emendas, e isso eu acho que ambas as intervenções apontaram muito para isso. Eu queria, portanto, agradecer muito fortemente ambas as participações e quero passar para fazer o encerramento dos nossos trabalhos para o Vicente. Vicente, com você. Primeiro, agradecer a todos, né? Em particular ao Bruno e ao Genuíno. Viu, Granado? Eu acho que também essa sessão, nós estamos fechando o ano, nós vamos ter apenas a última domingueira no próximo domingo, né? E eu acho que essa sessão de hoje ela é muito importante para a gente tirar agendas, né, para o nosso próximo ano aí, né? Eu acho que nós temos questões que temos de aprofundá-las, né? E a contribuição do Bruno e do Genuíno nesse sentido foi muito importante. Mas quero também valorizar muito o alerta que o Bruno nos traz, né, sobre a incidência desse movimento na conjuntura. Quer dizer, então, nós estamos vivendo um movimento, né, quer dizer, uma manobra que tem incidência no curto prazo, né, e pode ter incidência na sucessão presidencial, não só em relação à candidatura presidencial, mas veja que parlamento nós vamos ter em 2022 e 2023, né? Quer dizer, então, mais uma vez, agradecido e um bom fim de domingo e até a próximo dia 12, onde iremos encerrar as nossas domingueiras 2021. Muito obrigado.